Jonas, né? E o Jonas teve o vento da bandeira. Mas se nós formos meditar, irmãos, nós não somos um pouquinho parecidos com Jonas. Quem é que Deus já falou no seu coração para você ir até alguém e levar uma palavra e você disse, não vou não. Talvez seja coisa minha. Talvez seja coisa da minha mente. Essa semana eu fui provado, irmãos. Eu estava que nem Jonas. Eu me deitei ali e de repente Deus começou a falar ao meu coração para mim ir até uma pessoa e levar um recado. E eu disse, não, eu vou voltar a dormir novamente ao meu coração. E eu comecei aquela guerra dentro de mim. Será que é minha voz? Será que é o pensamento? Será que é Deus? Mas quando Deus nos usa, irmão, para falar alguém lá da rua, é fácil. E quando é alguém da nossa casa, que eu tinha que ir aqui no obreiro com o irmão Nilson, falar para os seus é difícil, irmãos. É difícil quando o Senhor te usa para tu repreender a tua esposa, para tu repreender teu esposo, teu filho. É difícil. Entregar um recado lá de fora é muito fácil. E o Senhor mandou eu ir ali. E eu confesso que eu fui. Eu disse, se for coisa minha, amém. Mas se for a voz do Senhor, eu não vou desobedecer para não pagar o preço, né? Porque ninguém gosta de peixe, né? Gosta de malvado. Mas a gente vai, é meio ajeitoso, né? Quando a gente vai preparar ele, né? E às vezes Deus envia peixe para engolir crente desobediente. E eu não queria ir para a barriga do peixe, não, viu? Eu fui lá, entreguei o recado aí, talvez ele não entendeu. Mas eu não gosto de me meter na vida de ninguém. Mas como o Senhor fala mais de 2 ou 3 vezes, é melhor obedecer do que sacrificar. E ali Jonas, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor falou inteiramente com Jonas. Jonas, vai, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Sempre que nós ouvimos essa palavra, levanta-te, às vezes nós pensamos que é porque Jonas estava sentado. Não é não, irmãos. Não é porque Jonas estava sentado. O Senhor fala com Jonas, levanta. Ele está dizendo, dispõe-te. É hoje Glória a Deus. que eu preciso do missionário chamado Jonas. Aleluia, É hoje Deus. que eu preciso do missionário chamado Roberto. É hoje que eu preciso do missionário chamado Everton. É hoje que eu preciso do missionário. O Senhor falou naquele dia com Jonas. E a missão de Jonas, irmãos, não era fácil. Ele tinha que ir à grande cidade. Quando a palavra do Senhor diz grande, é porque era uma cidade numerosa. E Jonas, como qualquer outro, se fosse nós, aí pregar, irmãos, a uma cidade, a uma nação que odiava o povo de Deus. Jonas temeu pela sua vida. Porque se o Senhor te mandar hoje, tu sai desse culto e chegar em qualquer um dos bares da comunidade, onde estão pessoas bebendo, onde há prostituição, irmão Roberto. Deus, irmão Roberto, ao sair daqui, tu vai ali, leva a tua Bíblia e prega para aqueles que estão ali embriagados. Né? É melhor ir para casa jantar, né? Do que pregar para pessoas que estão caídas, estão drogadas, se prostituindo. Assim foi a visão de Jonas também. Porque Jonas conhecia a cidade de Nínive, ele sabia que o pecado, quando o Senhor diz, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Você imagina como é que estava essa cidade, irmãos? Que a malícia e o pecado subiu até o trono de Deus. E Deus estava disposto a destruir aquela cidade, a destruir os velhos, as crianças, os jovens, os animais. Deus ia descer fogo do céu e ia derreter todos, porque Deus não estava suportando o pecado daquela cidade de Nínive. E de repente Jonas, ele se levanta, e o Senhor, conhecendo o coração de Jonas, sabia que não era para ir até a cidade de Nínive. Deus sabia, ele conhecia a escritura de Jonas, ele sabia que Jonas ia fugir. Assim como eu e você, irmãos, às vezes Deus deixa, Deus permite situações acontecerem na nossa vida, porque Deus poderia ter repreendido Jonas, mas não, Deus permitiu Jonas passar por todo o processo, e lá vai Jonas, se escondendo daquele que tudo vê,
daquele que não dorme. Glória a Deus. Você se enfada e dorme, irmãos, mas o Senhor ele não dorme. Nunca dormiu. Glória a Ele está Deus. todo momento vendo Aleluia, Jesus. quem está fazendo missão e quem não está. Verdade. E não há essa desculpa, não, irmãos, eu não sei, eu não tenho dom de evangelizar. Que dom, irmãos? Tu tem um aparelho em casa, tem? Tu tem alguém na sua família que não é evangélico? Manda um louvor para ele. Manda um versículo. Você já está fazendo missão. Para quando acontecer algo pior com esta vida, você não vem assim com o pai e dizer, eu poderia ter levado o evangelho. Quantos de nós temos pessoas na nossa família afastadas do evangelho? E nós temos a oportunidade de levar o amor de Cristo para que ele se arrependa, se reconcilie com o Senhor e volte enquanto é tempo, mas nós não levamos. E se essa pessoa der o último suspiro e o Senhor cobrar de ti, bradando no teu coração, covarde, medroso, você gostaria de ouvir o Espírito Santo falar contigo, chamando você de medroso e covarde? Bom, irmão, é quando nós obedecemos a voz do Senhor e levamos o Evangelho. Porque não há desculpa para dizermos que não estamos evangelizando. A obrigação do pastor, do obreiro, da frente de missão, do dirigente é não, irmãos. A obrigação é minha e sua. Pois o Senhor diz, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Ele diz, é só para os pastores. Até uma criança dentro do colégio a gente pode evangelizar. Eu já vi vídeos, criança pregando dentro dos colégios, com a Bíblia na mão para os seus coleguinhas. E eu pergunto, nós temos feito isso? Temos não. Muitos têm se misturado com as coisas do mundo. Mas cuidado, Deus ainda tem peixe, viu? Deus ainda tem peixe. E Ele é amor, mas Ele é justiça. E de repente Jonas ele começa a fugir. E de repente Jonas pega ali o dinheiro e compra a passagem. E entra para o navio, dizendo, agora eu vou fugir para longe da presença do Senhor. O Senhor não vai, eu não vou mais ouvir a voz do Senhor. E de repente Jonas entra naquele barco. E Jonas e o Senhor manda no mar um grande vento. Aqui é uma prova, irmãos, que nem tudo que acontece na nossa vida é um inimigo. O Senhor permitiu Jonas ir e disse, agora eu vou trabalhar. E Deus pega e fala com o mar. Mar, cria aí um grande vento. Cria uma forte tempestade. E o mar obedece. E por que nós não obedecemos a voz do Senhor? Se o mar obedece ao Senhor, se as estrelas obedecem, se o vento obedece ao Senhor, mas o ser humano, filho, príncipe, princesa, escolhido, eleito, nós não ouvimos a voz do Senhor, porque temos um coração puro. E de repente o mar começa a trabalhar, e o navio chega ao ponto de se quebrar. Você imagina, irmãos, se eu convidar o irmão Roberto para ensinar na malhada, e eu dizer, irmão Roberto, nós vamos, mas essa canoa aqui está enchendo de água, acho que dá tempo para chegar lá. Eu disse, vou não, irmãos, vou nada. Eu tenho minha esposa, tenho meu filho, sabe lá se a canoa vai encher, vai se afoga? E você imagina, irmão, você está dentro de um barco, irmãos, no meio do mar, e a tempestade, você imagina o tamanho daquelas ondas, o vento, irmãos, mandado pelo Senhor. Você imagina o medo que esses marinheiros passaram, ao ponto de dizer a palavra do Senhor, que eles temeram. Marinheiros experientes começaram a temer, porque eles nunca tinham visto uma tempestade daquela, e eles começaram a clamar os seus deuses. E de repente eles viram que não resolvia. Eles começaram a lançar aquilo que eles traziam, os alimentos, tudo aquilo eles começaram a jogar no mar. E de repente o mar ainda muito furioso. E de repente eles lembraram que tinha um missionário lá no porão. Talvez você e eu estejamos com esse missionário, dormindo, chega roncando. E as almas descendo. E as almas perecendo. E nós dormindo. Acorda, meu Senhor. Vamos acordar. Eu não cobro dos irmãos, eu estou cobrando de mim mesmo também. Vamos acordar, irmãos. Vamos evangelizar. E Jonas estava ali dormindo.
os marinheiros chegam até o mestre e diz: mestre, tem um lá embaixo, está dormindo. E ele não é um dos nossos. E de repente o mestre chega ao navio e diz: o que tens, dormioco? Ou seja, o que tu estás fazendo aí deitado? Levanta. O que tu tens, dormioco? Levanta. Eu creio, irmãos, que Jonas, quando ele ouviu essa palavra, irmãos, eu creio que Jonas pulou da cama. Porque se até aqui o Senhor vai usar um que não temia ele, pois a mesma palavra que o Senhor disse com Jonas: levanta, o mestre diz: levanta. Glória a Deus. E Jonas, ouvindo a voz do Senhor dentro do navio, e diz: clama ao teu Deus, porque nós já clamamos os nossos, e os nossos não resolveram. Talvez o teu Deus resolva, e nós assim lembre de nós, para que não pereçamos. E de repente, irmãos, quem não queria fazer missão, começou a fazer missão sem querer dentro de um barco. E de repente Jonas, ele olha para aqueles homens e ele declara que ele servia ao Deus Altíssimo, que ele era um hebreu, estava fugindo da presença do Senhor. E de repente Jonas decide: lança, vocês têm que me lançar ao mar. E de repente, irmãos, Jonas é lançado ao mar. E de repente vem aquele grande peixe, Galvão, que abre a boca e engole Jonas. E Jonas está lá dentro do peixe. O que foi que eu fiz? Seria tão fácil. Porque se o Senhor é contigo, vai. Não vá se o Senhor não mandar, mas se o Senhor mandar, era fácil para Jonas. E de repente Jonas, irmãos, dentro daquele peixe, você imagina a aflição. Porque quando você passa perto de uma banca onde vende peixe, tem pessoas que estão falando o nariz insuportável. Você imagina dentro de um peixe. E Jonas começou a clamar, pedindo perdão ao Senhor. E o Senhor fala novamente com aquele peixe. E o peixe vomita Jonas. E Jonas sai. Eu creio que ele não saiu andando, ele saiu correndo. Porque o Senhor tem pressa. Corra. Desperta. O Senhor tem pressa em salvar. E Jonas chega àquela cidade e começa a dizer: o Senhor vai baixar juízo sobre essa cidade de Nínive. Vai ser tudo destruído. De repente, todos os descendentes daquele país, jovem, criança, até o rei, todos decretaram jejum e começaram a pedir a misericórdia do Senhor. E o Senhor ouviu o clamor e salvou a cidade de Nínive. Não destruiu. Porque o amor de Deus, irmão, aleluia, Deus, é maior do que o amor do homem. Talvez você não queria nem estar aqui, mas o Senhor te levantou como missionário ou missionária para pregar, irmãos. E de repente aquela cidade levantou aquele jejum. E de repente Deus salvou a cidade de Nínive. Aleluia, Pai, glória a Deus. Mas não foi fácil. O missionário teve que pagar um preço por desobedecer a voz do Senhor. Assim somos nós, irmãos. Todas as vezes que alguém perece, eu fico me perguntando: onde está a igreja de Cristo? Meu Deus. Onde estão os missionários? Talvez esteja em públicos, né? Com a carteira dizendo: eu sou missionário. Talvez esteja no microfone dizendo: eu sou profeta. Enquanto vidas pereciam. Aquele jovem que pereceu ali na parede, próximo à Paraíbaçu. Eu passei a não ouvir apenas o corpo, mas eu imaginei onde estaria o Pedro Roberto, a alma daquele jovem. Será que aquele jovem ouviu a palavra do Senhor? Será que pessoas pregaram para aquele homem? Igreja, vamos despertar. Se nós não pregarmos, nós não merecemos pregar. Se nós não servirmos, nós não servimos. Se nós não tivermos um coração para a missão,
você está desmerecendo todos aqueles que com amor pregaram o Evangelho para a sua vida. Geração, agora é com vocês três. É com vocês três. Faça a missão. Seja melhor do que a nossa geração. Vocês têm uma oportunidade que nós não temos. Pregue o Evangelho. Vocês serão recompensados. Talvez o teu pai e a tua mãe não possam te dar tudo, mas Deus pode. Eu creio que Deus vai levantar missionários. Pedro, Sara e William. Você já parou para pensar a responsabilidade que está sobre as vidas de vocês? Vocês serão a próxima geração que irão fazer a diferença. Eu creio em nome de Jesus. Mesmo encontrando algumas dificuldades, mas o Senhor vai levantar vocês aqui em Lagoa Grande. Eu creio, se nós fecharmos os olhos por um minuto, eu creio que o Senhor vai levantar Glória a uma Deus. geração para fazer a diferença. Amém. Nós estamos fazendo pouco. Faça muito. Faça muito. E os teus sonhos, o Senhor vai realizar. Glória a Deus. Porque o nosso Pai que mora lá em cima, tudo que vocês pedirem, tudo, o Senhor entrega. Mas para isso Ele só vai dar obediente, que tem amor pela a obra do Senhor e tenha temor. Então, ame a Deus, tenha o Senhor e não seja como o profeta Jonas, que fugiu da presença do Senhor e pagou o alto preço. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Já passa a